Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança, não conheço a verdade. Muito bem, Manuela Stalivieri, bem-vinda ao programa Rede de Olhares. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo certinho? Tudo Primeira ótimo. vez aqui no Rede de Olhares, estreando. Primeira vez. Bem-vinda e faça um bom trabalho e volte outras vezes, Manu. Muito obrigada pelo convite. Ok, você aí de casa, obrigado pela companhia. O programa Rede de Olhares está no ar aqui pela UX TV, emissora parceira do Canal Futura. Quero que você aí de casa dê uma olhadinha no nosso estúdio, que está cheio de pessoas. É claro, como a gente todos os dias procura fazer, sempre de segunda a sexta-feira, programa Rede de Olhares. Hoje, para discutir um tema bem sério, que a gente quer levar você em casa a pensar bastante sobre isso. Aos olhos do outro, a invisibilidade social é o tema do programa Rede de Olhares de hoje. Bem, ser invisível é sofrer algum tipo de indiferença, é claro, né? E não ter a importância que nós gostaríamos de ter aos olhos da outra pessoa. Isso eu falo para a gente começar a discussão. Agora, a gente vai ouvir a fala de uma professora do curso de Serviço Social aqui da Universidade de Caxias do Sul, para nos falar um pouquinho de quem são essas pessoas hoje consideradas invisíveis na nossa sociedade. Logo depois, é claro, eu apresento os nossos convidados aqui no estúdio. Por quem é contada a história? Começa por aí. Quem faz a história, ele não comparece na história. Questões que mexem com vários aspectos. Aspectos econômicos, aspectos políticos, aspectos sociais, aspectos culturais, educacionais. Quem são as pessoas invisíveis? Embora em número elas podem ser a maioria, mas em termos de poder, em termos de voz, elas são o lado que menos tem poder. O garçom, que mesmo com um crachá que tenha o nome dele, nós chamamos garçom, nós não chamamos João, Maria, ele tem um nome. O nome vai marcando a identidade desta pessoa, né? Os ditos pobres, os miseráveis. Então, eles são vistos pela sociedade como uma massa, como um todo. Então, eu me refiro aos pobres, como se todas aquelas pessoas fossem iguais. Eles são assim, eles não fazem isso, eles não desejam melhorar de vida, eles gostam. Mas quem são esses eles? E na opinião de você de casa, quem são eles? Ou quem são as pessoas invisíveis da nossa sociedade? A partir de agora, o telefone da UX TV está liberado para a sua participação. 3218-2194, neste horário das 6h30 da tarde, você conversa ao vivo conosco, aqui no estúdio da UX TV. Nós recebemos o professor João Inácio Pires Lucas, doutor em Ciência Política, professor aqui da Universidade de Caxias do Sul. Bem-vindo, professor. Sim. O Dário de Moraes Júnior, que é varredor da Companhia de Desenvolvimento aqui de Caxias do Sul, a Codeca, que todos nós conhecemos. E temos também a Elisete da Silva, que também é funcionária coletora da Codeca. Bem-vindo, Elisete. Bem-vindo, Dário. Obrigado. Temos também o pessoal da Fundação de Assistência Social aqui de Caxias do Sul, educadora social, assistente social e psicóloga. E temos também o pessoal do Sindilimp e alguns outros profissionais da Codeca, com quem nós vamos conversar aos pouquinhos. Você de casa está valendo a participação e eu gostaria já de saber do professor João Inácio Pires Lucas. A gente ouviu a professora do curso de serviço social falando dessa questão da invisibilidade. Ela deu alguns exemplos das pessoas que nós pouco enxergamos ou quase nunca enxergamos no dia a dia. E na sua opinião, professor, quem são essas pessoas? Olha, eu destacaria até dois aspectos, né? Por um lado, sim, nós temos o que podemos dizer um conjunto de pessoas invisíveis. Só que eu ampliaria até, na medida em que podemos pensar só nas pessoas assim mais carentes, nos pobres, como foi comentado, e na nossa sociedade do espetáculo hoje em dia, na sociedade em que se tem 15 minutos de celebridade, na sociedade da tecnologia, eu diria que nós somos quase todos invisíveis, né?
E temos alguns momentos de celebridade, alguns momentos assim de apogeu da nossa imagem, da nossa função, mas a maioria cada vez mais pelo desenvolvimento tecnológico e por uma série de outros fatores, pela globalização, estamos nos tornando invisíveis. Mas tem um outro lado, porque também começa a ser bom ser invisível. Na medida em que há esse estímulo da exposição, nem todos gostam e, de certa maneira, também cada vez mais temos pessoas que querem se tornar invisíveis, porque assim elas têm a sua privacidade, a sua vida talvez mais preservadas. Né? Também tem esse outro lado também da invisibilidade. Né? É bem importante, bem destacado, professor. Agora, isso é uma característica que já se vem de muito mais tempo ou é desta sociedade que o senhor Nós coloca? temos dois tipos de invisibilidade. Nós temos aquela invisibilidade do passado, que está associado à luta de classes, à desigualdade, está associado à elite mais visível e o povo mais invisível. Só que nós temos uma invisibilidade contemporânea, que é essa associada à tecnologia, uma sociedade midiática, uma sociedade que superexpõe algumas pessoas. Então nós temos dois tipos de invisibilidade, uma associada à exclusão e outra associada à nossa robotização social, à nossa espetacularização social. Elisete, na sua função de coletora da Codeca, você em algum momento se sentiu esta pessoa invisível que a gente está falando agora? Já, vários momentos já nós já se sentimos assim invisível. Por a pessoa ser, talvez por um serviço que muitos dizem um serviço sujo, né? Por trabalhar com lixo, já senti já muitas vezes invisível, sim. Que exemplo você daria para nós, assim, quer dizer, como que essa invisibilidade se manifesta? É a pessoa que passa sem olhar ou que por vezes te conhece e faz que não conhece? Como é que funciona isso? Pessoas assim, por tu tá no teu serviço, né, uniformizadas, elas te enxergam, pessoas já conhecidas, fazem com que não vejam, né, ou te tratam às vezes até com uma crítica, tal lixeira. E depois, tu não estando com a roupa do teu serviço, já vem, oi, tudo bem? Então, tu vê já um preconceito a respeito do trabalho, né? E como é que tu te sentiu nessas situações? É muito triste mesmo. Tá certo. Bom, eu quero saber da nossa educadora social da FAS, a Ana Paula Flores. Como é que funciona isso, Ana Paula? É questão de educação, desde criança que nós aprendemos a tapar os nossos olhos para algumas pessoas, quer dizer, deixar de enxergar aquelas pessoas que por vezes estão distantes ou têm outros motivos envolvidos nisso? Quando fui convidada para participar do programa, eu fiquei pensando como eu poderia contribuir, né, da minha experiência. 13 anos, eu sou servidora da Fundação de Assistência Social. Desses 13 anos, os meus primeiros 6 anos eu trabalhei na rua. E eu acho que a passagem pela Fundação, todos nós servidores, ela torna a gente uma pessoa um pouco melhor, né? Apesar de que a construção é diária. Mas duas situações na minha vida, assim, e a abordagem de rua, né? Hoje a gente tem mais estrutura, né? Na abordagem de rua, tem a política nacional da pessoa em situação de rua, mas na minha época isso estava muito em construção ainda, né? Até porque a FAS, ela nasce em 1996, né? A gente nasceu também na assistência social, também nasceu na Constituição Federal, então tudo estava se formando, mas a gente abordava as pessoas e conversava. Hoje ainda existe esse serviço. E duas situações assim que eu acho que, para mim, é um exemplo da gente ter uma iniciativa melhor de melhorar essa coisa da invisibilidade social, mas também partindo de mim como pessoa humana, né? Uma das questões foi uma vez de que a gente abordava, fazia rondas noturnas, e um senhor que eu conversava todas as noites com ele, e eu observava, assim, né? A gente faz vínculos de confiança, afetivo, vai todo dia naquele lugar para tentar, né, oferecer algum serviço público para ele. E um dia ele me falou assim, ele me perguntou que, na minha opinião, o que me separava da condição dele. E na época, também, há uns 10 anos atrás, mais jovem, assim, mas, né, sem ter a vivência que a gente acaba tendo, eu não soube responder a ele, né?
E daí ele me disse assim, olha, só o que te separa de mim talvez seja teu emprego. Ele disse, porque eu já tive numa condição de visibilidade, mas eu perdi meu emprego. Daí ele me contou toda a história dele, em função do alcoolismo, da dependência química, ele perdeu a família. Então, hoje ele estava ali, ele era PhD, né, de Belo Horizonte, era de Minas Gerais e tal. E eu fiquei pensando, né, porque, na verdade, às vezes a gente se acha tão superior, né, de estar trabalhando e indo ali oferecer um serviço público. Eu sou uma servidora pública, mas muitas coisas podem acontecer na minha vida e um dia eu posso estar em situação de rua, né? E eu acho que um outro exemplo também que eu aprendi na FAS é que, às vezes, quando a gente entra na FAS, na recepção da FAS, tem muitas pessoas. E eu sempre tentei me doutrinar, a partir de um tempo, assim, de sempre cumprimentá-las e olhar para elas nos olhos, né? E eu vejo que, quando a gente cumprimenta as pessoas que estão ali esperando, bom dia, boa tarde, elas, muitas das vezes, se demonstram até surpresas, né? Porque, enfim, elas estão ali esperando o serviço da gente, e a gente, que é funcionário, tem a obrigação de atendê-las bem. Olhar nos olhos e acolher é uma forma de melhorar isso, né? De dar uma condição um pouco melhor para elas e mostrar que ela é humana como eu, né? Eu quero saber do... Eu só queria falar uma Pega coisa. o microfone, por favor. Eu sou Ana Maria, né? Sou psicóloga, trabalho na FAS também. Eu acho que uma coisa importante que a Ana Paula tocou é a questão do consumo hoje e do trabalho, do emprego. Hoje, a identidade das pessoas ela está vinculada nesses aspectos, né? O emprego que eu tenho, tanto quando eu vou me apresentar, eu sou a Ana Maria, eu sou psicóloga, eu trabalho na FAS. E existem estudiosos que falam que, além da identidade, o poder de consumo também. Uma pessoa passa a ser vista, muitas vezes, como que ela pode consumir. E, nessa sociedade de consumo, aquela pessoa que não tem tanto poder de consumo é que é o invisível, né? Então, enquanto ela falava da questão do ser invisível, eu lembrei daquela tese de mestrado da USP, né, do Fernando Braga da Costa, se eu não me engano, né, que foi gari durante 8 anos, e os mesmos professores da universidade viam ele e não o viam, não o reconheciam. Então, eu acho que existe uma diferença, fazendo um gancho com isso que o professor falou também, entre invisibilidade e não reconhecimento. O que me preocupa não é só a questão do invisível, é o do não reconhecimento. É de quando a pessoa na rua ela não me choca mais, ela faz parte da paisagem urbana. Quer dizer, ele né? passa a fazer parte do que é comum, né? Nós chegamos num bom ponto que nem toda invisibilidade é ruim, porque se a pessoa, o tornar-se visível é um tornar-se visível pelo consumo, como uma mercadoria. Muitas vezes nós debatemos sobre o problema dos idosos, o problema dos jovens, o problema de determinados segmentos sociais. O problema é que, às vezes, eles se tornam visíveis e a visibilidade é ruim, porque eles só se tornam visíveis na medida em que são consumidores ou que são mercadoria. Então, uma coisa é a luta pelo reconhecimento e a construção de uma sociedade visível do ponto de vista da cidadania, porque nem toda visibilidade é boa, porque uma vez que a pessoa seja visível como alvo do consumo, ela se torna escravo da sua visibilidade, né? Então, nós temos que pensar que existem visibilidades e visibilidades, né? E a ideia do reconhecimento pelo lado da cidadania, da pessoa ter dignidade é uma coisa. Reconhecer para transformá-lo num consumidor, eu não sei se é uma boa visibilidade, né? Bom, e levando em consideração, Dário, tudo isso que a gente falou até este momento, como é que é o seu dia a dia de trabalhador, de varredor das ruas aqui de Caxias do Sul? Olha, no caso assim, na questão que nem a minha colega colocou aqui, eu também já passei por um fato parecido com o dela, que eu estava num outro emprego, era uma outra função que eu exercia. Aí teve vários colegas meus daquelas antigas empresas passaram por mim no meu primeiro dia de trabalho, né, e não me reconhecendo, né. Aí depois já faz 7 anos que eu estou na Codeca, muitas vezes a gente percebe que as pessoas assim, a gente faz um serviço necessário, mas passa por você assim como fosse, ele está ali fazendo o servicinho dele, né, não te dão um bom dia. Já ao invés de outras pessoas, passam, dão bom dia cordialmente. E você, Dário, você espera esse bom dia das pessoas nas ruas?
Não espera. Se ela me cumprimentar, eu cumprimento. Se ela não me cumprimentar, meu serviço tem que andar. Mas né? um bom dia, às vezes, faz Mas diferença. um bom dia faz né? diferença, né? Porque a gente sempre vê assim, por exemplo, como eu varri várias ruas já de Caxias, né? Então o povo já me conhece, tem uns que perguntam, você saiu de lá, tal, porque você que nem você disse que cria um certo vínculo com o pessoal todos os dias, de manhã, de tarde, aquilo é cotidiano, né? E quando você não aparece, aí você se torna visível. Quando você não vai, onde é que está o rapaz? Ele não veio hoje, né? Então fica uma coisa assim bem do normal que eu acho. E as pessoas veem hoje a visibilidade pelo mais o que você tem e não o que você é em si. Isso é complicado. Né? Se você tem um carro novo, todos os vizinhos vão olhar por ti. É. Se você tem um carro velho, eles também vão olhar, mas não vão olhar da forma que nem o professor colocou. Né? É o consumo. Você falava da sua atividade, dos seus colegas do trabalho anterior, você trabalhava com o quê? Segurança privada. Okay. Bom, quero pedir licença para vocês para a gente acompanhar uma segunda parte dessa entrevista gravada pela Caroline Dallagnol, nossa colega aqui da UX-TV, como a professora do curso de Serviço Social aqui da Universidade de Caxias do Sul. Mais elementos para contribuir com a nossa discussão aqui no estúdio. Nós cultuamos as pessoas bem-sucedidas, cultuamos determinadas profissões, determinadas posições sociais e nós almejamos estar naquele lugar. Então, nós normalmente queremos nos associar a quem? A quem faz sucesso. E a própria sociedade, ela desvaloriza determinadas profissões ou não valoriza, não dá visibilidade. Então, por que eu vou me associar com a pessoa que está varrendo a rua? Problemas sociais que nos machucam, que nos ferem, que nos causaria dor de olhar, nós, por um mecanismo muitas vezes de resistir a essa dor, de sofrer menos, nós optamos pelo apagamento desta situação, por não olhar. Por um outro lado, também tem o outro fenômeno que é a banalização, que passa a ser normal crianças na rua. Quando eu começo a ver muito isso, ele pode acontecer a banalização. Num outro meio, num outro contexto, pode ser que eu venha a sofrer a invisibilidade. Ela sempre vai acarretar em humilhação, em sofrimento e que pode estar levando isso a depressões, melancolizações. Ela pode estar desenvolvendo quadros agressivos que vêm comparecer na sociedade enquanto formas de violência. Para poder, eu estou aqui, eu existo, eu sou uma pessoa. Bom, a gente está aqui falando sobre algumas pessoas que são invisíveis ou que pelo menos passam despercebidas no nosso dia a dia. Quero falar do nosso colega Juarez Franco, que acompanhou a Caroline, nossa colega aí. Juarez, cinegrafista, pessoa que está sempre por trás das câmeras que você em casa não vê, né? A gente está falando sobre equipe, tem também toda a equipe da UX-TV por trás das câmeras, o pessoal na direção de imagem que trabalha com áudio. Para você ter uma ideia, são, acredito que aproximadamente 20 pessoas neste momento envolvidas para colocar este programa no ar para você. Aí fica aqui, pessoal, dos bastidores, né, o nosso reconhecimento. Agora, a nossa assistente social falava aqui sobre essa questão da invisibilidade que pode causar outros problemas como depressão, enfim, são esses os problemas mais sérios que podem acarretar essa questão de aceitação também da condição de ser considerado um ninguém na sociedade. Será que é isso? Eu concordo com a professora Ana, né, na entrevista dela, e acho que retomar um pouquinho que a colega Ana trouxe ali, né, dessa coisa do que provoca isso, assim. E a Ana lembrou bem da tese lá do Fernando, né, que é o Fernando Braga Costa, é um livro que a gente recomenda, que é Homens Invisíveis, Relatos de uma Humilhação Social, é um livro que foi lançado em 2004 pela editora Globo, e nesse livro se fala disso, assim, né, que o desconhecido ele, né, causa medo, causa ódio e, né, desperta as fantasias negativas. Então a professora falava ali da questão do sofrimento, né, e quando ele diz, né, homens invisíveis, humilhação, né, que é o produto, né, dessa invisibilidade, né. Então o que isso pode causar? Pode trazer sofrimento, sim.
E daí a gente diz desses invisíveis ali, o que a professora retoma de novo, né, a questão assim, da violência, que pode ser uma expressão de sua visibilidade. E daí as nossas fantasias, né, que a pessoa em situação de rua ela é louca, que ela é violenta, que ela é suja. Né? E daí a gente também tem que lembrar que acho que invisibilidade, o professor, né, a área da sociologia ali pode nos ajudar mais assim, né, nessa questão. Na nossa história da sociedade, né, da Constituição do povo brasileiro, né, desigualdade e invisibilidade andam junto. Né? Talvez o tema invisibilidade, né, a invisibilidade social seja contemporâneo, mas é da história da Constituição desse povo. Aconteceu, né? Tá certo. Elisete da Silva, Dário de Moraes Júnior, professor João Inácio Pires Lucas. Só tem um momento que eu gosto de ser invisível, quando o Inter perde. Aí esse é o momento que eu quero que ninguém me ache. Isso não quer aparecer, né? Pessoal da nossa plateia aqui, muito obrigado pela presença de todos vocês. Você de casa, obrigado pela companhia. Tem reprise às 10h30 da noite e amanhã, às 11h30 da manhã, nós encerramos com o som da Manuela Stalivieri. Até a próxima. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us on the sky. Imagine all